Começa agora mais um episódio do CreaPod. Hoje o nosso entrevistado é Steffson Sula. Ele é o cara na tecnologia BIM. E nós vamos falar muito também sobre os diferenciais dessa tecnologia que vem da tradução de Building Information Modeling. Então, daqui a pouco ele vai nos contar, né, o que é isso e como esse diferencial se aplica na engenharia. Steffson, seja bem-vindo aqui ao CreaPod. Muito obrigado, Cláudio. Um prazer, um privilégio, na verdade, estar por aqui para poder compartilhar um pouquinho dessa temática tão difundida no mercado, mas ao mesmo tempo tão distante de muita coisa com vocês. Você é engenheiro civil, né? Engenheiro civil de formação, exato. Como é que a engenharia surgiu na sua vida? Mas a engenharia civil ela surgiu de um sonho, assim, literalmente. Eu tive um pai que sempre foi muito envolvido na parte de construção, sempre foi um apaixonado, queria ser engenheiro, inclusive, as condições não permitiram, e eu tive esse privilégio de poder trilhar esse caminho que ele não conseguiu. E está aqui hoje, está dentro do corpo do governo do estado, alavancando nossas obras. Você, aliás, é gerente especial BIM na Suplan, que é a Superintendência de Obras da Paraíba. Já está na hora de a gente dizer, né, para os nossos telespectadores, o que é que significa, o que é que faz essa tecnologia BIM? Certo. O BIM, ele surge, assim, existem divergências, dicotomias, né, de onde realmente ele surge, mas, assim, ele surge propriamente dito para trazer uma percepção de controle, de exatidão, de precisão, de auditoria para as nossas obras. Então, assim, o BIM, ele surge numa perspectiva de você ter uma obra previamente construída. Imagina o seguinte, muitas dos processos, das assertividades que a gente tem na obra, ela acontece no canteiro da obra. Então, assim, obras mais antigas vai ser comum você ver o pessoal se debatendo em cima das folhas 2D, né, o que a gente chama do material 2D, para chegar num ponto ideal da edificação. O BIM, ele permite que a gente construa isso antes. É a gente modelar essa informação antes. Por isso, o Building Information Modeling é a modelagem da informação da construção. É o modelar esse elemento antes para trazer assertividade. É o poder ter a exatidão de um processo, uma etapa, um elemento, de saber que área realmente ele tem, que espaço ele realmente ocupa, como ele ocupa, quais as caracterizações, em que etapa do cronograma ele vai estar inserido. Então, é isso, é você construir uma edificação, se fosse para simplificar, grossos panos, né, você construir uma edificação num ambiente virtual. É eu trazer essa virtualização do espaço para ter esse viés de assertividade. Então, essa virtualização é algo em 3D? É algo em 3D. Só que ele foge da modelagem. A gente tem um viés comercial hoje, que as pessoas trabalham com softwares que modelam, né, existe uma infinidade no mercado, e falam, eu trabalho com BIM. E não é bem assim, né? A modelagem ela existe de antes dos anos 2000. Né? O BIM ele vem surgindo e se difundindo no nosso mercado de 2010 para cá, basicamente. E você ter uma modelagem, que já é um padrão existente na arquitetura, na mecânica e afins, mas atrelada a uma informação nela. E essa informação ela vai trazer os dados característicos do elemento, do orçamento, do planejamento. É o que a gente chama da parametrização daquela peça, daquele elemento, daquela obra, daquele escopo, daquele ativo. E para a gente utilizar exemplos práticos, né, você usa essa tecnologia na Suplan. É possível citar alguma obra que fez uso do BIM? Claro, claro. A gente tem hoje 3 cases, assim, já temos uma infinidade muito maior, mas tem 3 cases que eu os coloco como um marco muito característico na nossa trajetória, que um é o Restaurante Popular de Campina Grande, é uma obra que já foi licitada, está em suas fases finais de início, onde a gente conseguiu, dentro da Suplan em si, então assim, somos uma autarquia demandada. As secretarias demandam a concepção daquele material para a gente projeta, planeja, organiza, licita e executa a obra. Então, é uma edificação, é um ativo do governo do estado, onde a gente conseguiu, como Suplan, pegar o material, conceber a arquitetura, conceber os complementares, rodar uma compatibilização. É nosso projeto piloto. Eu gosto de chamar de nosso projeto piloto. Já fomos premiados por outros, mas assim, em questão de plenitude, seria o nosso piloto. E tem outros 2, a doutora Simone, inclusive, quando ela veio aqui, nossa superintendente, ela falou, né, do Simone Hospital de Guimarães. Traumatologia do Sertão, ela mesma, Sim. referência onde passa, né, que foi o Hospital de Trauma do Sertão, na cidade de Patos, e a Cidade da Astronomia. 2 cases que apresentamos, inclusive, internacionalmente ano passado. Ovacionado no Autodesk University 2025, 2024, lá em San Diego, Califórnia. E como é que você se sente? Primeiro, qual foi o seu sentimento quando você foi implantar, né, essa questão do BIM? Deu aquele nervoso e, de repente, se alguma coisa sair errado? E depois,
quando o projeto foi ovacionado. Com toda certeza. Assim, eu já estava no corpo técnico da Suplan antes de trabalhar o processo de implantação. Eu tive, mais uma vez, um privilégio, trabalhava em construtoras no interior, tive uma trajetória no interior, tive a oportunidade de ter um momento com a doutora Simone Guimarães e ter essa oportunidade de ir para dentro da autarquia. Atuei como projetista de instalações por muito tempo, até ter a chance de ser promovido a gerente especial e iniciar o processo de implantação. Então, eu já tinha um entendimento prévio de como era a conjuntura interna, né, das modalidades de funcionamento. E o processo de implantação é um processo que ele tem suas complicações, principalmente quando a gente fala de um órgão público, ela mesma trouxe, né, que o órgão público ele tende a ser um órgão que está envolto em processos burocráticos, importantes, necessários, mas burocráticos, e que trazem uma demora no processo como um todo. Mas eu fiquei muito feliz de ter, e privilegiado mais uma vez, de ter tido o espaço que ela me concebeu, de implantar isso. Então, hoje, além de gerenciar o processo de implantação, eu coordeno a equipe de engenharia. São coisas que elas trabalham lado a lado para a gente conseguir trazer essa plenitude de implantação. Eu preciso capacitar as pessoas. Para capacitar, eu preciso ter um pleno entendimento de como o cronograma de atividade deles diária funciona, né? Até para justificar o viés produtivo de A, de B e de C. Então, assim, tivemos um processo de implantação, ele foi um processo de testes, né? A gente é muito testado profissionalmente quando a gente vai fazer isso, dentro de uma autarquia que tem o porte que a gente tem, e ver a consolidação, né, desse primor que a gente teve, dessa idealização de projetos que a gente teve. Primeiro, a gente conseguiu apresentar ele nacionalmente, em alguns pontos, e fomos ovacionados por auditores de conta. O pessoal da CGE passou no stand da Suplan, no Neon, por exemplo, do ano passado, ouviu nossa apresentação, assim, ficaram encantados. É porque ele permite mais transparência também? Exato. Ele surge, assim, existe uma divergência de onde surge, né? Se é a Europa, em que canto da Europa surge, mas ele surge para isso, para trazer transparência para o processo. Um auditor, quando ele pega um modelo federado, o que a gente chama de modelo federado, é quando eu tenho todas as modelagens disciplinares, arquitetura, estruturas, instalações, elétrica, unificado em um só modelo, né, que eu tenho é onde a gente normalmente joga o choque, o que a gente chama de clash detect, né, de detectar onde está acontecendo os pontos de interferência. E a partir do momento que eu tenho uma modelagem que ela tem uma informação associada, meu auditor, quando ele chega na minha obra, seja ela concluída, seja em fase de execução, ele consegue, naquele material modelado, ter uma plena exatidão do que deveria estar em canteiro. Isso está em canteiro? Se está, seguiu essa especificação, seguiu essa diretriz? Então, assim, para os órgãos auditáveis, eu diria que é o sonho do sonho. A gente está criando um mundo ideal dentro do que tange o governo, dentro do que tange Suplan como um todo, e que é uma coisa que se reverbera para todo o Estado, para todas as instâncias. Isso gera para a gente obras mais limpas, obras mais assertivas, obras com menos aditivos, com cronogramas mais assertivos, obras mais belas, porque se eu não preciso fazer adequação no canteiro, eu tendo a seguir mais o que foi o projeto de arquitetura, então o projeto de arquitetura vai ter aquele primor pela imagem, pela estética, pela funcionalidade muito maior. Eu tiro a questão do atraso quando eu trago a assertividade. A gente até brinca, errar no 3D, errar no virtual sempre vai ser mais barato do que errar na prática. Errar no canteiro, né? Refazer um trabalho, derrubar uma parede, quebrar um reboco que já foi feito, sempre vai ser mais trabalhoso e mais caro. Então, esse erro no virtual, ele é detectado e ele é corrigido antes de se tornar um erro propriamente dito. Exato. Exatamente. A gente antecipa os processos, a gente antecipa as etapas. Então, assim, quando a gente fala de BIM, a gente fala de trazer controle, de trazer um melhor controle para os processos. A gente não fala só de tecnologia, a gente não fala só de software, a gente não fala só de construção. A gente fala de uma metodologia. É tanto que a gente não diz, a gente trabalha com BIM, a gente normalmente implanta BIM, a gente implanta a metodologia. A metodologia, ela constrói toda uma narrativa. Então, é a fase da modelagem, é a fase de parametrização da informação dentro da modelagem, é a fase de choque de conflitos e federalização do modelo das disciplinas associadas, é a implantação do cronograma e orçamento de obras dentro desse modelo. Então, perceba, você vai criando uma série de elementos que, no frigir dos ovos, eles se unificam em um ponto só, que seria o que a gente chama de BIM. A gente tem um modelo BIM. Para a gente entender, todas as etapas do processo de engenharia podem ter o auxílio dessa metodologia BIM? Todas. A gente brinca, por ser uma metodologia, que a gente abraça o tocante inteiro da obra. Então, assim, a gente pega da fase de concepção, da fase de estudo, de levantamento, de volumetria, mais uma vez, de concepção, de orçamentação, de execução de obra, de fiscalização da obra, e a gente está entrando no mundo hoje que a gente chama de gêmeos digitais, de gerenciamento de ativos, onde o BIM ele permite que você gerencie o ativo. Quando a gente fala de ativo, a gente fala do imóvel, da edificação como um todo,
dentro do que foi previamente modelado. Então, eu consigo, dentro dessa modelagem de edificação já entregue, ter um controle do que são do que é o usufruto da edificação e do que são os problemas que vão acontecer no transcorrer dela, para eu ter um gerenciamento. Então, o BIM, mais uma vez, ele foge daquele conceito. Ele não é só uma modelagem. Não é só eu ter um projeto bonito. Eu tenho um tubo que está passando aqui. Não é só... Ele vai além disso. Ele permite que você trabalhe várias frentes da engenharia, fechando um ciclo. Então, se eu tenho um projeto bem feito, eu tenho um gerenciamento de obra bem feito, eu tenho uma fiscalização de obra bem feita, eu tenho um gerenciamento de ativo bem feito. Do gerenciamento de ativo vem a manutenção, que da manutenção vem a reforma, vem a ampliação, e eu fecho um ciclo. Então, o BIM ele permite que a gente construa uma narrativa de ciclo dentro de um ativo. E ele permite economia nos custos e também mais brevidade nos prazos? Com toda certeza. Apesar que, assim, existe um adendo muito grande que há um misticismo. O BIM ele é mais rápido. E eu não diria que ele é mais rápido. A gente inverte um pouco a curva de atividade de um empreendimento. Normalmente, o que acontece? Na fase de projeto, vamos pegar uma escola, 10 salas de aula. Né? Então, assim, na fase de planejamento, a gente teria 30 dias para planejar, 30 dias para orçar, licitei para executar a obra. Cronograma, 10 meses. Só que, como eu não tive uma fase de planejamento mais robusta, onde eu demandei mais informação, eu fiz um processo compatibilizatório, eu fiz um processo de gestão de risco, de como é que estava acontecendo aquilo, aquela curva de ação daquela edificação, em que tempo ficou, como a quantidade de profissionais... Aquela narrativa geral que a engenharia ela já pede. Mas quando eu não tenho isso de forma muito bem engessada, meu cronograma de 10 meses ele vai se tornar 12, que vai se tornar 13, que às vezes ele vai se tornar 10 ainda. Mas eu vou ter uma série de aditivos associados a isso no que tange material, no que tange mão de obra. A mão de obra estimada, levantada para aquilo, acaba não sendo suficiente. Então, assim, quando eu trago um estudo, um gerenciamento desse material dentro do que é a modelagem, eu permito isso. Eu gasto um tempo maior no planejamento, então, o que antes eu teria 30 dias de planejamento, eu vou ter um tempinho maior. Vamos dizer que eu vou ter 2, 3 meses, mas esse planejamento a mais, esse tempo a mais que um BIM emana na fase de planejamento, eu poupo na fase de obra. Eu trago uma exatidão, não vou dizer que cirúrgica, não vou dizer que 100%, porque 100% ninguém conseguiu ainda, mas assim, uma certidão cirúrgica de seus 95%, 96%, 97%. Né? Temos casos de mercado, não necessariamente nossos, estamos fazendo os primeiros estudos agora dentro do Hospital Trauma do Sertão, mas temos casos de mercado hoje que chegamos a 98% de assertividade, cronograma, prazo e custo. Olha que coisa incrível a gente falar que uma obra de engenharia teve 98% de exatidão, de prazo, custo e elementos associados. Isso é o sonho de todo engenheiro. Assim, eu na graduação já sonhava com isso, dirá agora. Stefferson, a gente ouve muito falar de empresas que são contratadas para realizarem obras, e aí lá vem aditivos, lá vem mais prazo, daqui a pouco é outro aditivo. Essa tecnologia, a metodologia BIM, ela está sendo usada apenas pelo poder público ou empresas privadas também já estão pondo ela em execução? Eu diria que ela surge no privado. Ela surge no privado. A gente, e aí eu vou falar no tocante Paraíba especificamente, a gente traz isso muito para o público porque a gente teve dois privilégios monumentais. Um que foi ter a doutora Simone Guimarães na superintendência, que foi um entusiasta. Em 2014, quando na Paraíba mal se discutia BIM, ela pesquisou, ela entendeu, ela esteve em um evento que falou disso, ela fez, eu quero isso para as obras públicas. Quando grandes construtoras nem levantavam essa pauta, ela já dava, eu quero, eu vou, eu consigo. Ela tem muito disso, né? Quer dizer que ela tem um DNA do privado no público, porque ela quer a perfeição, ela quer o que há de melhor no mercado. Então, assim, em 2020 ela teve ela conseguiu o primeiro 2019, na verdade. O primeiro bloco foi fundar a gerência e iniciar um processo de implantação. Hoje, inclusive, nós como Suplan, e eu sou muito feliz e grato de falar isso, nós somos referência a nível Norte-Nordeste. Nós estivemos, em 2020, salvo engano, 21, fomos premiados no Rio Grande do Sul, no Prêmio CREA Santa Catarina, com relação ao padrão de modelagem de trabalho que estava sendo feito aqui. Nós fomos convidados ano passado para ir, dentre os vários eventos nacionais, eu gosto de trazer o internacional porque existe muito aquilo. Os nacionais, eles trazem um peso, trazem sua relevância, e o internacional, ele mostra que seu trabalho, ele atingiu outras esferas, né? Uma esfera internacional. E a gente foi convidado ano passado para apresentar isso, e assim, e vimos que a nível de Brasil, nós fomos ovacionados. A nível de mundo, nós fomos ovacionados. Então, olha onde conseguimos chegar, olha onde estamos, como entidade pública. E eu sou muito
feliz em falar. Eu vejo que hoje, como entidade pública, a gente consegue estar mais bem desenvolvido e mais bem estruturado do que muita instância privada de grande porte, que tem orçamentos, não vou dizer infinitos, mas quase infinitos para se trabalhar dentro disso. Já se fala em tornar a metodologia BIM obrigatória para obras públicas. Você acha que isso é viável? Isso vai ser aplicado? É uma discussão que ela vem de um tempo. A gente teve o decreto, o 11888, né, o decreto nacional BIM, a gente chama que é o decreto BIM, que ele já tentou fazer isso. Ele tentou não, ele trouxe essa obrigatoriedade, ele foi prorrogado, salvo engano, 2 vezes, entrou em vigor mediante a consolidação da nova lei das licitações, foi a 14133, que entrou ano passado, onde a lei ela trouxe a preferência. Você tem que dar a preferência para o uso do BIM. Por mais que ela diga preferência, quando a lei, eu não sou jurista, eu vou pedir desculpa, né, aos ouvintes, mas por mais que a lei ela dê preferência, quando eu não uso, eu tenho que ter uma narrativa, uma justificativa técnica muito boa de por que não foi usado. Né? Então, assim, você construir essa justificativa não é algo simples. Até porque a gente tem um decreto federal, que, como eu disse, é o 11888, que ele traz a sequência lógica a ser seguida no processo de implantação. Então, perceba, eu tenho uma instância federal que já diz, olha, você tem que fazer isso, você tem que estar nesse patamar a cada ano, e eu tenho uma lei que diz, olha, para as licitações você vai ter que trazer preferência a isso. E quando você não trouxer, você vai ter que justificar. Perceba, é um processo que o entendimento acadêmico e comercial eu consigo trazer assertividade, eu consigo trazer exatidão, eu consigo trazer um fechamento melhor de cronograma, eu tenho obras melhores, obras mais limpas, obras mais viáveis economicamente falando, num ponto de vista global. Então, assim, por que você não está usando isso? Você é uma entidade pública, você tem a máquina pública para lhe trazer isso, por que você não está usando? Então, assim, é até difícil, em certo ponto, você justificar por que eu não estou aderindo a isso. Então, eu não diria que é um sonho, não diria que é uma utopia, e vejo, sim, muita viabilidade. E vejo, assim, que isso está se tornando realidade. O mundo, ele vem se adequando para isso há muito tempo, né? Nós, como Brasil, viemos nos adaptando num passo um pouco mais lento, mas lhe digo, demos uma corrida muito boa nos últimos anos. Jefferson, e que conselhos você daria para jovens engenheiros que querem conhecer ou se especializar na metodologia BIM? Eu diria de antemão, gente, é um mercado maravilhoso. Assim, é um mercado que ele lhe abre portas gigantescas. Digo isso vejam onde estou, né? Um privilégio monumental, mas assim, que foi porque na graduação tive aquele tato de entender, rapaz, eu preciso realmente estar fazendo no 2D, não tem um caminho mais fácil. Tive a sorte de ter professores maravilhosos que me deram espaço e me formei no IFPB de Campos Cajazeiras e tive o privilégio de ter o primeiro projeto de instalações desenvolvido com metodologia BIM dentro de uma instituição federal, né, do Instituto Federal da Paraíba. Então, eu tive esse espaço e isso me abriu um leque de oportunidades que me trouxe aonde estou hoje. É um mercado que ele é bom, ele é um mercado que ele é robusto, ele é um mercado que ele abraça, mas que ele exige que você se capacite. E quando eu falo se capacitar, entendam, mais uma vez, o BIM, ele foge do que é só a modelagem. Não vamos nos ater àquela ideia de, eu trabalho com software X, com software Y, ele gera um IFC, ele gera um modelo 3D, eu trabalho em BIM. Não, gente. É um processo, é uma metodologia. A gente precisa entender o todo. E se vocês se dão essa oportunidade de entender o todo, vocês serão muito bem tratados pelo mercado com relação a isso. Jefferson, muito obrigada pela sua presença e por essa aula sobre BIM. Eu que agradeço, é uma honra inenarrável estar por aqui, estar podendo falar com você, então deixo meu agradecimento eterno aqui e meu agradecimento principalmente ao CREA pela oportunidade. Que é isso, nós é que agradecemos pela sua presença. Bom, essa edição do CREAPod vai ficando por aqui, mas eu aguardo você para o nosso próximo encontro. Até lá!